Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia! Está começando o CBN Esportes desta terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Uma segunda-feira com o Mercadão da Bola agitado. Os clubes de Campinas estão no mercado. Já Antônio Lupi passa todas as informações sobre Guarani e Ponte Preta no momento que eu vou passar o meu fone de ouvido para Antônio Lupi, algo que não foi combinado na calorosa reunião de pauta, Lupércio. Então quebre o protocolo e diga bom dia e eu passo o fone para você. Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes desta terça-feira, pré-rodada, porque amanhã vamos declarar de forma oficial Palmeiras campeão brasileiro. Sem dúvida alguma, aliás, amanhã, Amanhã o Palmeiras campeão brasileiro. Mas outra preocupação do futebol paulista é o Santos Futebol Clube, que já Vinícius Moura traz todas as informações. Então vamos de NBB. Em duelo da 13ª rodada do Novo Basquete Brasil, o São Paulo venceu o Botafogo na noite de ontem no ginásio do Morumbi. Jogaço em 78-77. Miller, ala do tricolor, foi o cestinha da equipe com 22 pontos e 7 rebotes. O cestinha da partida foi o ala do Glorioso, Thornton, com 33 pontos e 6 rebotes. Com o triunfo, o São Paulo chegou à 6ª vitória em 12 jogos, 6 vitórias e 6 derrotas. O Botafogo amargou a 10ª derrota em 13 jogos. A fase do fogão não é fácil, nem no Novo Basquete Brasil. Antônio Lupi, bom dia mais uma vez. E o Guarani, a temporada 2024 está chegando, Lupércio? Está chegando e a diretoria trabalha a todo vapor pensando no time que vai ser formado para o Campeonato Paulista. Juliano Camargo, novo superintendente de futebol, quer ter praticamente todos os jogadores na data da apresentação, segundo o superintendente, para o dia 26 de dezembro. Bruninho já disse tchau, mas a diretoria tenta a manutenção do zagueiro Lucão para a próxima temporada. Lucão! Na última partida foi tão mal o Lucão, né? Mas acho que se colocarmos aí toda a Série B, o Lucão teve aí uma participação boa, uma participação regular do jogador que foi revelado pelo São Paulo. Copa América! A Conmebol anunciou as sedes da competição em 2024 e o calendário do torneio, que será disputado nos Estados Unidos. Os jogos serão em 14 estádios diferentes de 13 cidades por todo o território norte-americano. O Brasil conheceu a data e local da estreia. Será no dia 21 de junho, no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia. E agora vamos à capital paulista com Vinícius Moura, Corinthians pensando em 2024, o São Paulo também, Santos precisa resolver a situação dele com relação ao rebaixamento e o Palmeiras conta os minutos para gritar: é campeão, Vini Moura! O jogo que deve marcar o título brasileiro do Palmeiras terá público. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o Cruzeiro em 4 partidas pelas cenas de violência no mês passado em Curitiba. Suspensão que o time mineiro já cumpriu. Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam amanhã no Mineirão na última rodada do Brasileirão. O Santos multou o atacante Marcos Leonardo por se atrasar para a viagem do Peixe na semana passada a Curitiba. Marcos Leonardo perdeu a condição de titular na equipe. O Peixe entrará em campo amanhã contra o Fortaleza na Vila Belmiro, a fim de assegurar sua permanência na elite do futebol nacional.
O Corinthians terá os retornos de Fausto Vera e Matias Rojas no duelo contra o Coritiba no Couto Pereira. E o São Paulo se prepara para enfrentar o Flamengo no Morumbi. Tá aí, Júlio Furque vai ser o cara do Santos amanhã contra o Fortaleza, substituindo a Marcos Leonardo. Nos últimos momentos do Santos na temporada, o técnico Marcelo Fernandes tendo que administrar problemas extracampo. Que fazem! Mais basquete, Campeonato Paulista Feminino. Unimed Campinas enfrenta o Catanduva hoje no ginásio do Tênis Clube em Campinas. As campineiras precisam da vitória para forçar o jogo 3 em busca de uma vaga no quadrangular final. Em caso de vitória, o Catanduva garante a classificação. Antônio Lupi, a macaca. A Ponte que vai ter no total, até o final do mês de dezembro, 17 jogadores sem contrato. 15 já não tem mais vínculo com a Ponte Preta. No final do ano, no último dia de 2023, o atacante Igor Torres e Ramon Carvalho também encerram os compromissos com a Ponte Preta. A diretoria tem um interesse na permanência de alguns atletas, como o meia Elvis e o atacante Pablo Diego. O zagueiro Fábio Sanches também interessa, mas o jogador deve ficar longe do Majestoso na próxima temporada. Só que antes de tudo isso, a Ponte precisa resolver o problema do transfer ban. Hein, macaca? Ladies Cup, 2 jogos foram realizados ontem pela primeira rodada da competição. O Flamengo venceu a Ferroviária por 3-1, jogando no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Também no ABC, o Santos goleou o Paraguai, a seleção do Paraguai, por 5-1. Hoje, 2 jogos abrem a segunda rodada pelo Grupo A. O São Paulo encara o Atlético Nacional de Medellín e o Cruzeiro enfrenta o Internacional. Fábio Scheibe, notícia que não sei se é aquela fumaça, mas a cada dia parece que ela vai aquecendo mais. Gabigol. E tem a cara Parque São Jorge. Bom dia, Fabião. Bom dia, Carão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. E na minha modesta opinião, o Gabigol tem a cara do Corinthians. E para o presidente eleito do clube também, Augusto Melo, Gabigol cairia como uma luva, se encaixaria muito bem na equipe do Timão também. Ele já planeja o ano que vem e fala que vai tentar Gabigol, assim como citou também Soteldo e Marcos Leonardo como 2 ótimos jogadores que teriam a cara do Corinthians. Ainda pensando no ano que vem, ele falou que o presidente eleito Augusto Melo falou que Cássio é um ídolo e conta com o goleiro para 2024. No último sábado, Cássio saiu falando que poderia até sair do Corinthians, saiu do jogo contra o Internacional, declarando umas declarações fortes, falando que poderia até sair do Corinthians, mas o presidente quer a permanência do grande ídolo Cássio no Timão para o ano que vem. E quem sabe Gabigol, hein? O Corinthians precisa voltar a ser protagonista, né? Não conquista desde 2019. E um clube como o Corinthians, 4 anos sem título, é muita coisa. E você, claro, pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19-9186-9070. 9186-9070. E, claro, também através das nossas redes sociais e pelo YouTube, /CBN Campinas. O programa é comandado tecnicamente, o nosso Abel Ferreira é ele, Valmir Bortoleto. E o homem dos streams, o homem online é Dani França. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo sobre Ponte Preta, Guarani e a última rodada do Brasileirão. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Indaiatuba completa 193 anos neste dia 9 e a CBN Campinas marca presença no município, que é um dos mais desenvolvidos no estado. Os problemas, as virtudes e o caminho a ser trilhado para o desenvolvimento nas próximas décadas serão temas da nossa programação. Na sexta-feira, dia 8, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdios CBN e o Arena serão apresentados diretamente do News Truck, que estará na Praça Dom Pedro, no centro de Indaiatuba. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Trânsito. 11h15, hora do trânsito com Flávio Botelho, já tranquilo com relação à situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não cai, viu, Flavinho? O Corinthians não cai. Brincadeiras à parte. E as ruas e avenidas de Campinas? Bom dia. Que situação, né, Carlão? Mas é como você falou, o Corinthians tem que ser protagonista, né? Desde 2019 que a gente não ganha nada, meu. Bem, Carlão, vamos lá com informações das ruas aqui de Campinas. Quem acessa a Campinas, área central, pela Avenida Prestes Maia, encontra boa movimentação. No lado oposto, no sentido Santos Dumont e Anhanguera, né, o trânsito também é tranquilo. A João Jorge tem uma maior movimentação no sentido Viaduto Cury, porém com paradas apenas nos semáforos. Entrando na área central, o motorista encontra trânsito intenso, mas fluindo bem nas duas pistas da Avenida Moraes Salles. Para quem vem da região do Nova Campinas pela Moraes Salles, o trânsito é intenso ali no Viaduto Laurão e na chegada à Rua Irmã Serafina. A Irmã Serafina é mais carregado na pista da esquerda até ali a General Osório, mas está fluindo na pista da direita sem transtornos. Já pela Avenida Anchieta, maior movimentação somente no acesso para a Avenida Orozimbo Maia. Carlão, é contigo. Valeu, Flávio, obrigado, que volta na programação CBN. Arquitec, controle e gestão de documentos com serviços de organização, digitalização, gerenciamento e armazenamento de mídia. Fale com quem entende de gestão documental. Fale com a Arquitec, arquitec.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos. Meu caro Antônio Lupe, como que está a participação da galera aí pelo 19991869070? Vamos lá com as primeiras participações. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro... Peraí, que não abriu a mensagem. Agora sim, nosso grande amigo Rogério, lá de Sorocaba, Fernão Dias. Será verde e branca nessa quarta-feira. Abraço aos amigos da CBN. Palmeiras, hein? Pode ser campeão brasileiro amanhã. Pode não, vai ser campeão brasileiro. Quem mandou mensagem pra gente, sempre participando, é o Emerson. Aqui no nosso WhatsApp, quem mandou mensagem pra gente foi o Souza. O Souza está falando lá de Vinhedo. Legal. Vinhedo nos abraça, e né? ele torce pro Santos e fala: o Santos não vai cair. Podem anotar, então anote aí. O Santos não vai cair. Espero que não caia mesmo. Um grande abraço também pro Marcelo, que mandou mensagem pra gente lá do Padre Manuel da Nóbrega, hein? Ali perto do Jardim Garcia. Conheço aquela região verdade. ali. Valmir de Campinas, Palmeiras campeão brasileiro, mas continua sem o Mundial. Aí cutucou aí, hein, Valmir? Não, hein? Valmir, aí você deixa o torcedor palmeirense chateado. Tá certo, Antônio Lupe. Ô, Fábio Scheib, você que é um cara assíduo ali nos meandros de Palestra Itália,
um homem forte na organização da festa junina lá dos associados do Palmeiras, agora também se preparando para o Réveillon verde e branco. Faz né? também o Dia das Crianças. Ele é o organizador. Sim, é um dos responsáveis. Jantares e mais jantares na casa A piscina da, foi da reformada, dona... né? Ah, eu sei disso, Sim. na casa da dona Leila. Ô Fabião, a torcida do Palmeiras está se mobilizando? Claro, ela está mobilizada, mas em termos de caravana, muita gente vai se deslocar para BH, Fabião? Ah, bastante gente sim, né, Carlão? Apesar de ter sido meio que em cima da hora, né? Porque ontem, como disse o Lioy lá de São Paulo, o STJD acabou punindo o Cruzeiro, mas o Cruzeiro vai poder ter torcida nessa partida final contra o Palmeiras, né? A última do Campeonato Brasileiro. Muita gente se organizando mesmo, muitas pessoas vão de carro para BH, ônibus também, de rodoviária. Também, claro, tem as caravanas das torcidas organizadas. Só que o problema é que recentemente tivemos um atrito forte, né? Entre a Mancha Verde e a Máfia Azul do Cruzeiro. Então, perigoso ir de caravana, mas os componentes da torcida organizada irão de caravana mesmo. Mas tem muita gente, vai de avião, obviamente, só que os preços das passagens estão abusivos em cima da hora. O ônibus vai ser uma opção, assim como o carro também. Muita gente pegando carona, se mobilizando aí. Os ingressos começaram a ser vendidos hoje às 10 horas da manhã e parece que já acabaram para a torcida visitante. E como é que a logística de Scheibe, como é que vai Teremos funcionar? um trabalho especial. trabalho porque especial. porque a cota da CBN, infelizmente, acabou, né? A O gente cartãozinho. o cartão, ele estourou lá na viagem para Fortaleza. Acabou, não acabou. temos mais condição. Acho É que ônibus, né? A cereja do bolo, infelizmente, a gente não vai ter. Ônibus, Vai, ônibus, vamos ter um ônibus. trabalho? claro. Vamos ter um Nos trabalho acompanharam. Time paulista levantando mais um troféu. Tá certo. Impressionante como um trabalho visando assim a recuperação do Santos na Série A a gente não tem, né, Antônio? Na verdade, Eu acabei falta dando mão de obra, sorte né? pro Palmeiras esses últimos tempos aí, né, Carlão? Muita Acabei dando sorte. Já é o segundo ano que a gente faz esse trabalho especial aí. Cobriu São Paulo no título da Copa do Brasil, ninguém foi, Ninguém né? cobriu. Corinthians Sul-Americana, nada. Tá certo, Fábio Scheibe. Boa viagem, que você volte. Quer dizer, vai voltar com o título Campeonato Brasileiro. Fabião, desses 6 bis do Palmeiras, você 6 não, acompanhou. 3, né? Isso, verdade. Das 6 conquistas, 3 bis. Boa, Antônio Lupe. Você acompanhou, claro, 7-2 e 7-3 não, mas de 90 pra cá. 90 pra cá, a gente acompanhou 93, 94, né? Depois teve um hiato aí, o Palmeiras foi campeão só em 2016, bastante tempo sem um título, mas eu lembro perfeitamente quando moleque, esse título de 93 contra o Vitória no Morumbi, depois contra o Corinthians, aquele jogaço do Rivaldo. O Rivaldo jogou muita bola em 94 com o Bi no Pacaembu, e depois agora recentemente aí, né, com esses títulos. Sim. Depois de Seguidos, né? no Allianz Parque, 2016 Chapecoense, 18 com o Vasco, gol do Daverson lá. Em 2022, o ano passado, que acabou sendo um jogo que não aconteceu. O América acabou dando o título pro Palmeiras, vencendo o Internacional, lembra disso? Tá certo, Fábio Scheibe, lembro sim. Antônio Lupe. E a gente falava ontem de como seria, né, a estrutura, a logística, porque são 3 times que Sim, podem ser verdade. campeão do Brasileirão 2023. É claro que o Palmeiras ele tá com as 2 mãos na taça, só falta erguer. Mas a CBF ela está realizando 3 operações de festa do título e vai levar 3 taças. Uma para o jogo do Palmeiras, outra para o jogo do Atlético e também uma para o jogo do Flamengo. Haverá estrutura, né, todo aquele palco nesses 3 duelos, né, no Mineirão para Cruzeiro e Palmeiras, na Fonte Nova para Bahia e Atlético e no Morumbi para São Paulo e Flamengo. O Galo precisa tirar uma diferença de 8 gols e o Flamengo precisa tirar uma diferença de 16. Apesar desse cenário quase impossível, a CBF entende que não levar taças para os 3 estádios seria um grande erro de planejamento e uma falta de respeito com os clubes. É verdade, concordo com a Confederação Brasileira de Futebol. 11h22 e vamos continuar, vamos prolongar este assunto envolvendo o Palmeiras, mas agora também a preparação do Santos para a final também contra o Fortaleza, o São Paulo já visando 2024 e o Corinthians também. Renato Augusto vai ficar, né? Será? Robert Renan se fala no retorno do zagueiro que está lá no Zenit da França. Então vamos à capital paulista com o Vinícius Moura. A partida que deve marcar o título brasileiro do Palmeiras terá a presença de público após decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ontem.
O Cruzeiro foi julgado devido à invasão de sua torcida no gramado da Vila Capanema em partida contra o Coritiba em novembro. A pena imposta ao Clube Mineiro foi de 4 jogos, já cumprida porque também entraram na conta as partidas em que o Cruzeiro atuou como visitante. Sendo assim, haverá a presença de palmeirenses no Mineirão. O Alviverde entra para esse duelo podendo ser campeão mesmo com uma derrota, já que para retirar o título palmeirense, o Atlético Mineiro precisa vencer o Bahia, superar uma diferença de 8 gols de saldo e contar com uma vitória de seu grande adversário, o Cruzeiro. A delegação do Palmeiras treina hoje na academia de futebol e depois segue viagem a Belo Horizonte. O atacante do Santos, Marcos Leonardo, se atrasou na apresentação dos jogadores para a viagem a Curitiba na semana passada. Ele será multado. O episódio aconteceu na sexta-feira, quando a delegação se preparava para seguir ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O portal GE. Globo informou que o atraso de Marcos Leonardo se deu depois de ele treinar entre os reservas. O Santos entra em campo amanhã contra o Fortaleza para assegurar sua permanência no Campeonato Brasileiro. O time precisa de uma vitória para não depender dos resultados de Bahia e Vasco. O tricolor de aço enfrentará o Atlético Mineiro e o time da Cruz de Malta, o Bragantino. O Corinthians terá pela frente o Coritiba no Couto Pereira nesta quarta-feira. O Alvinegro poderá ter os retornos dos meio-campistas Fausto Vera e Matias Rojas para o último jogo da temporada. Fausto está há quase um mês sem jogar. Rojas não atua há 10 dias. O São Paulo irá enfrentar o Flamengo no Morumbi. O América recusou uma proposta do tricolor para a contratação do meio-campista Emanuel Martínez. O jogador tem contrato com o Coelho válido até dezembro do ano que vem. E o América pede cerca de 6 milhões de reais para liberar Emanuel Martínez. De São Paulo, Vinícius Moura. 11 horas 25 minutos. Eu queria debater um pouquinho com o Fábio Chaib, com o Lupe, essa situação envolvendo o Santos, né? O jogador de futebol, às vezes, ele reclama das cobranças da torcida. É claro que, às vezes, eles reclamam com razão, porque algumas cobranças elas extrapolam, né, o limite. Agora, brigando para não cair, perdeu de 3-0 para o Fluminense, né, na penúltima rodada. Viagem para Curitiba para uma partida em que poderia significar aí a permanência do Santos na primeira divisão. O cara chega atrasado para a delegação, para a viagem. É brincadeira, né? O treinador de futebol ele tem que administrar certas situações. Cara, ele já está preocupado com o jogo, né? Que vale a vida da equipe. Aí ele tem que se preocupar em administrar jogador triste, né? Tristinho porque ficou no banco de reservas. E chega atrasado na hora da viagem. Não é fácil também a vida do treineiro, né? E não é qualquer jogador, né? O melhor jogador do Santos, o cara que mais pontua pro Santos, que mais marca gols aí, Marcos Leonardo, que recentemente já tinha também tido um problema, né? Queria ter saído antes, fez biquinho, tinha uma negociação com a Roma tinha uma proposta por ele, acabou não dando certo. Ele ficou no Santos, mas tinha que pensar nisso, né? Pensar antes no time. O time quase caindo pelas tabelas, aí um jogo importantíssimo, como você disse, e não aceitar a viagem, chegar atrasado na viagem, acabou pagando com a reserva, e agora vai estar um pouco menos, pode dizer, tão desvalorizado agora no final do campeonato, apesar de ser um grande jogador, acaba ficando por parte de baixo da... Eu acho que tem tanta coisa mais importante para se preocupar, você tem que preocupar com o cara que chega atrasado. E a gente não conhece a fundo como é que é o relacionamento, né, do jogador com o dia a dia, companheiros, comissão técnica, mas assim, quando aparece uma lista de convocados, por que o Marcos Leonardo não tá? Às vezes esse comportamento interfere também numa possível convocação. E aí são atitudes que acabam vazando como essa que dá a entender o porquê do Marcos Leonardo não ter sido convocado nas últimas listas, né? Nas últimas convocações aí do técnico Fernando Diniz. Mas é um baita jogador, só que precisa colocar a cabeça no lugar. Me parece que tem outro jogador do Santos também que chegou atrasado, mas este jogador pediu desculpas para o grupo, pediu desculpas para o técnico Marcelo Fernandes, e aí está tudo ok. Para o jogo de amanhã. Amanhã é uma final, né? Fortaleza, mas o Santos só depende dele e tem que pôr isso na cabeça, fazer o que tem que ser feito para não depender de outros resultados,
Apesar que eu acho que o Bahia não vai ganhar do Atlético Mineiro, mas o Santos tem que fazer a parte dele e vencer, né? A torcida vai apoiar, mais uma vez apoiando. Depois daqueles incidentes que tiveram até uma punição com o Santos nesse campeonato, aí a torcida abraçou a causa do time. E o Santos, que tem eleição presidente no final do ano aí também, vai mudar muita coisa e, claro, tem que ficar na primeira divisão, um time que nunca caiu ainda, né? O Fábio, Lupe, ouvintes, né? Nós estamos focando aqui os rebaixados, né? Ou as equipes que estão brigando para escapar ali do Z4. E eu estou vendo uma notícia aqui, o Vasco joga contra o Red Bull Bragantino e precisa vencer aí para não cair de divisão. E o Praxedes pertence ao Red Bull Bragantino e tem jogado, tem sido um jogador aí importante. Não decisivo, mas um cara que frequentemente tem sido escalado pelo técnico Ramon Dias. O Vascão, Lupe, vai ter que desembolsar 200 mil euros para o Praxedes enfrentar o Bragantino. 200 mil euros, a gente pode colocar Uma aí milha, um milhão de reais. É. Então, o último time que fez isso não deu certo, né? Porque foi o Internacional que pagou para o Flamengo, um torcedor do Inter pagou a multa e o Rodinei foi expulso. Se não me engano, foi na última rodada do Campeonato Brasileiro também, né? Penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O histórico, ele não é positivo, só que o dinheiro não é nosso, né, Carlão? Vamos ver. Eu acho que não vale a pena. E outra, né? Com todo respeito ao Praxedes, como eu disse, tem sido escalado, mas não é um protagonista da equipe do Vasco da Gama. Mas. E a pressão sobre ele aumenta agora, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro, meu amigo, acontece coisa que até Deus duvida, pelo amor de Deus. Mas vamos lá então, e amanhã tudo, né? Vamos conversar bastante acerca desta 38ª rodada. 11 horas 30 minutos. Ainda tem um tempinho, 11 horas 30 minutos. Antônio Lupe. O bonde já foi almoçar, hein? 11h30? Ô, louco. 11h30 ainda o café nem desceu direito, Antônio Lupe. Ainda tá assim. E só mais uma informação também. Aqui não tem como escapar, porque passa bem todo atrás, mundo né? aqui, né? Ó, e tem uma outra notícia rapidinho, só Vai para lá, atualizar Lupércio. o torcedor da CBN. O Real Madrid, ele está Pode esperar. tentando ampliar o contrato com o Ancelotti, que é o plano A da CBF. E o Real Madrid, ele quer entender um pouquinho de que forma Boa. os moldes desse contrato da CBF que está sendo oferecido ao Ancelotti. Tudo indica que uma grande queda de braço entre Real Madrid e CBF vai acontecer para saber quem vai ficar com o Ancelotti, que é dado como certo como treinador do Brasil, mas tudo ainda no ramo da especulação. Mas, ou seja, precisou do Real Madrid, né? Tá ridículo isso. Chegar e falar, vamos colocar as cartas na mesa. O que está acontecendo? Qual é a negociação do Ancelotti com a CBF? Existe? Não existe? Quais os valores, os contratos? Porque eu quero contar com o Carlo Ancelotti trabalhando na minha equipe. E né? qual que é a garantia O que ele vai ser a time solução dos problemas também, né? cara, tá. Eu acho que se ele vier, pode dar uma luz, Sim. mas assim, não vai resolver todos os problemas. É de cima para baixo. Cara. É isso. acaba Nada. refletindo dentro de campo. A bagunça lá em cima reflete dentro de campo, haja vista aí as equipes que estão passando por problemas. 11 horas 31 minutos, agora sim, o repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de dezembro de 2023. O Brasil teve quase 50 mil homicídios fora das estatísticas oficiais em 10 anos. A informação está no Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Entre 2001 e 2021, o número de assassinatos ocultos ao ano chegou, em média, a mais de 4.400. Segundo o levantamento, o Estado foi incapaz de identificar como homicídio 39% das mortes tratadas como sem causa determinada.
Um argentino, considerado pela Polícia Federal o maior contrabandista de armas da América do Sul, é o principal alvo de uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para o chefe das facções criminosas brasileiras. Diego Hernan Dirizio movimentou 1 bilhão e 200 milhões de reais com a venda de armamento. A investigação começou em 2020. Na ocasião, pistolas e munições foram apreendidas em Vitória da Conquista, na Bahia. A Justiça emitiu 31 ordens de prisão e 52 mandados de busca e apreensão. A ação ocorre no Brasil, nos Estados Unidos e no Paraguai. 7 de cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não sabem resolver problemas matemáticos simples. Segundo o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 2022, 73% dos adolescentes avaliados não conseguem converter moedas ou comparar distâncias. Na média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e de parceiros do grupo, o índice cai para 31%. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E hoje tem um clássico paulista na Superliga de Vôlei. Em São José dos Campos, o São José encara o Vôlei Renata. A partida acontece às 9 horas da noite e terá transmissão da CBN Campinas, na narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini e nas reportagens Adriana Almeida. Campinas vem de 2 derrotas seguidas na competição, enquanto o São José está com 100% de aproveitamento. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Azul, sem se preocupar com aquela conta de água atrasada. Vem aí o Natal Azul Sanasa, para você quitar seus débitos sem juros e sem multas. Acesse sanasa.com.br e escolha pagamento à vista pelo Internet Banking ou com cartão de crédito em até 12 vezes, com 100% de desconto em juros e multas. Aquela forcinha que você esperava para sair do vermelho e entrar em 2024 no azul. Sanasa, a vida em primeiro lugar. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Onze horas 37 minutos. Antônio Lupe, a galera está participando conosco. Tem santista preocupado, tem palmeirense eufórico, bugrinos e pontepretanos pensando em 2024. Vamos lá, vamos por partes, Carlão. Primeiro, mandar um grande abraço aqui pro Cris Salvione. Ele tá falando que o Santos vai cair sim.
Calma, Cris. Não vai, não. Bom dia, amigos do Arena CBN. Marco Guarizo vai trabalhar amanhã? Vai trabalhar amanhã. Mas assim, daquele jeito, né? Daquele jeito que só ele e Fábio Chaib podem demonstrar. Bom dia, o Palmeiras tem interesse em De Bruyne, mas não tem dinheiro. Como é que é aquele time sem dinheiro para Gabi e Soteldo? Então pague o estádio, vergonha. Tá falando do Corinthians, hein? Tá falando do Corinthians que tem interesse no Gabigol, no Soteldo, mas que está aí, segundo o nosso ouvinte, né, com algumas pendências. Sabe que o Corinthians ele tem um elenco, ele tem um dos elencos mais caros do Campeonato Brasileiro. Acho que é o quinto, né? É. Acho que perde pro Flamengo, Palmeiras. Eu tava vendo isso daí esses dias. E mesmo com o Palmeiras, que é multicampeão, tá ali um empate técnico, não é uma diferença. São muito jovens agora, né? Mandar um abraço também pro quem mandou mensagem pra gente, final do telefone 7052, o Luiz Rosa. Boa tarde, CBN, Copa de 78, a Argentina fez 8 gols que precisava. Mala pra todos os gostos, muita 6, cautela. Né? Foi 6 contra o Peru. 6. Quem mandou mensagem pra gente, essas SP101 parada. Ixi, Maria, hein? Bom dia a todos da galera do CBN Esporte. Só queria entender, 8 gols de diferença, ok. Mas se o Palmeiras levar hoje 2, amanhã no caso, 2 ou 3 gols, aí a diferença não seria mais de 8. Claro. A gente tá falando no cenário atual, né? Isso. Mineiros sempre estão se ajudando. Abraço a todos. Olha, eu já vi, eu não sou tão experiente como Carlão e Fábio Chaib no futebol, mas se tem uma coisa que eu acho que não vai acontecer, é o Cruzeiro, livre de rebaixamento, ajudar o Atlético Mineiro. Assim como... mas isso não existe. Tá bom. Oficialmente não existe. Mas pergunta pro torcedor do Fluminense se ele queria ganhar do Palmeiras pro Flamengo ser campeão. Faz uma pesquisa ali na Savassi para saber se o torcedor do Cruzeiro quer ver o torcedor do Atlético invadindo ruas e avenidas de BH e toda a região. Quais são as cidades da região? Confins, tem Lourdes ali, tem Nova Lima. Contagem, não quer, né? Pra quem é anti-palmeirense, esquece. Pode pensar em 2024, porque não tem jeito. O Verdão é campeão brasileiro. 11h40. Vamos falar então de um campeão brasileiro. Em 1978, sobre o poderoso Palmeiras, o Bugrão foi lá e conquistou o Brasileirão. Fábio Chaib, ainda engatinhando, estava no Estádio Brinco de Ouro torcendo contra o Bugrão, mas ele estava lá. Que isso. Lupi, o Guarani, o campeão brasileiro em 78, Fábio Chaib. Não tinha nem nascido, pô. Tinha sim, tava lá. Tava lá, na visitante. Bom, mas agora é um outro momento, Vamos né, lá. Carlão? É um Guarani que está se reformulando para a temporada 2024. Algumas baixas importantes, o Bruninho já se despediu. O Bruninho também dificilmente ficaria no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ele pertence ao Atlético Mineiro. O Bugre até tentou, mas um valor muito alto para o Bruninho continuar vestindo a camisa do Guarani. O atleta já se despediu através das redes sociais e deve reforçar o Fortaleza em 2024. O Lucão, zagueiro, a diretoria tem o interesse, porque o sistema defensivo do Guarani quase todo desfeito, né? Os jogadores com contrato até o dia 30 de novembro, entre eles o Lucão, mas a diretoria entende que o Lucão pode sim ser uma peça importante no elenco para a temporada do ano que vem. O Lucão, inclusive, que já entregou o imóvel onde morava aqui em Campinas, mas as negociações elas devem acontecer, até porque Juliano Camargo não está de férias. O novo superintendente de futebol, ele está trabalhando, conversando com os membros do CA, com o Berto Louser e buscando alternativas no mercado e peças que possam reforçar o Guarani na disputa do Campeonato Paulista e também da Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo isso tem um tempo. O Juliano Camargo quer que a maioria dos atletas se apresentem no Bugre no dia 26 de dezembro. Inclusive, quando foi apresentado, ele falou um pouquinho a respeito desse planejamento do Guarani para a próxima temporada. Eu já cheguei, na verdade, eu cheguei em Campinas, a gente foi muito rápido, né, em termos de negociação e já peguei o Humberto aqui, as nossas conversas já diretamente em relação ao elenco. A nossa prioridade é sim em ter essa espinha já definida para começar a pensar nas peças pontuais
e a gente está já debruçado nisso. A gente espera que no dia 26 de dezembro, que é a nossa apresentação, a gente tenha o máximo de jogadores possíveis já para fazer os exames médicos e a gente ter a nossa pré-temporada com o máximo de jogadores. Eu acho que a gente tem que ter, primeiro, um entendimento do nosso modelo, ou ter um entendimento de jogo, claro, e pautar em cima de características, né? Acho que esquecer um pouco o nome do atleta e sim as características dele, que eu acho que aí é o mais importante, porque o que a gente quer é que o jogador, independente de qual o nome, chegue, desenvolva a função dele e dê resultado. Então, acho que isso facilita. O mercado está bem aquecido, com o dinheiro que entrou aí das ligas, ficou mais caro, né? Mas a gente tem certeza que vai montar um grupo competitivo e, se Deus quiser, dar alegria no nosso torcedor. E além de buscar reforços, novos jogadores para a temporada do ano que vem, o Juliano Camargo e também a diretoria precisam resolver outras situações, como, por exemplo, o Derek, mesmo com algumas propostas, jogador que tem contrato, mas está valorizado pelo que fez na Série B. O Regis também, o Regis ele tem um contrato até o final do ano de empréstimo, mas quando foi contratado já teria ali uma cláusula para a permanência do jogador no ano que vem, mas tudo isso vai ser acertado porque o Regis ele teve alguns problemas nessa caminhada, problemas físicos, problemas particulares que acabam interferindo também dentro das quatro linhas, então tudo tem que ser alinhado da melhor forma possível, pensando no Guarani. E quem não fica no Bugre é um jogador que veio para a base, passou um momento difícil ali no Flamengo, o Felipe Crisman, que estava ali naquela situação triste até hoje, indefinida, né? O porquê de tudo aquilo aconteceu no incêndio no alojamento dos meninos do Ninho do Urubu. Ele veio para o Guarani, mas disputou poucos jogos, foi emprestado para o São Bento de Sorocaba e não deve continuar a sua caminhada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Carlão. O Felipe, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, né, para repercutir a situação do Flamengo e a época ainda, o início de trajetória no estádio Brinco de Ouro, mas infelizmente não deu certo, poucas oportunidades, apenas no jogo contra o Botafogo, né, pelo Campeonato Paulista, aliás, mas foi um jogo em Ribeirão Preto, apenas 5 minutos de jogo, não deu tempo para o Felipe mostrar o futebol que ele tem. Mas agora o Guarani, neste processo, né, de organização para a Série B do Campeonato Brasileiro, você tocou num nome que desperta emoções, né, no torcedor bugrino, que é o Regis. Cara, o Regis ele veio para a Série B do Campeonato Brasileiro para ser o protagonista, para ser o camisa 10, né, o camisa 78, o ano da maior glória do Guarani Futebol Clube. Começou muito bem aquele jogo contra o Avaí, ele entrou no decorrer da partida, fez gol de pênalti, deu passe para gol, poxa, dava mostras de que seria um cara importantíssimo na campanha do Bugre, como fora em 2021. E infelizmente isso não aconteceu, o Lupe já mencionou, teve problemas pessoais, teve problemas físicos também. Acontece que todo bom jogador a gente fica naquela esperança que ele vai voltar a apresentar um bom futebol. Então o Guarani precisa ter uma conversa com o Regis, saber do Regis o que ele quer para a temporada de 2024, saber como está o caixa do Guarani, se o Guarani pode realmente arcar com o Regis em 2024. Eu acho que as cartas precisam ser colocadas à mesa para que o Guarani ou conte com o Regis ou não. De qualquer maneira, é um bom jogador que, se estiver na ponta dos cascos, pode ajudar o Guarani. Agora, se for o Regis versão 2023, com todo respeito e levando em consideração tudo que ele passou nesta temporada, mas aí não dá. O Guarani não pode se dar ao luxo aí de pagar o que paga para o Regis sem ter aí uma compensação, né? Sem ter aí uma contrapartida. Então é algo que o Guarani vai precisar resolver. Agora, se ele ficar, seria uma boa, até porque se ele ficar sendo versão 2021, seria uma boa, até porque ele é um grande jogador. Mas é uma situação que o Guarani vai precisar contornar para a temporada de
2024. E um detalhe importante que o Juliano falou, pelo menos na entrevista, dia 26 de dezembro, né? A data da apresentação do Quanto elenco. antes, melhor, né, Lucas? Dia 26 de dezembro, olhando aqui no calendário, é uma terça-feira, né? Porque Natal é dia 25, segunda-feira, terça-feira, dia 26. Provavelmente deve treinar essa semana, realizar os exames cardiológicos, aqueles exames que são realizados todo início de temporada, até o dia 29, a liberação 30 e 31, e a partir de janeiro, a partir do dia 2, ou até mesmo do dia 1º, o Guarani já iniciando a pré-temporada. Ainda não existe nada de oficial, porém acredito que a pré-temporada do Guarani vai acontecer fora de Campinas, porque o gramado do Brinco vai passar aí por uma reforma para desentupir ali o sistema de drenagem. A temporada foi muito pesada. Sofreu, né? Jogos com muita chuva, o derby, o jogo contra o Vila Nova também. O ABC, né? O ABC foi... Não, o ABC contra o ABC foi chuva. antes, foi chuva também. Então, assim, sofreu muito o gramado do Brinco, que agora vai passar por uma reforma para a temporada 2024. Guarani ainda não oficializou nada, mas com essas informações que tem, eu acredito que a pré-temporada do Bugre fora de Campinas, Campeonato Paulista previsto para começar no dia 21, e acredito que entre hoje e amanhã deve sair a tabela detalhada. Opa. Até porque ontem foi divulgada as primeiras partidas da Série A2 do Paulistão. Tá certo, Antônio Lupe, as notícias do Guarani. 11 horas 49 minutos. Posso rapidinho rápido, mas com certeza. Rapidinho, tô lendo aqui, tem uma notícia importante, porque agora o mercado ele está agitado. Aquecido. E tem um excelente goleiro no mercado, hein? Quem? Fernando Miguel. Verdade. Não renovou com Fortaleza, só que ele deve reforçar, sabe quem? Eu já vi aí, mas pode falar. Ah, você estraga minha surpresa. Não, mas o ouvinte não sabe. O Ceará, ele deve pular o muro. Mas assim lá é como, comum, né? Tem muita... Assim como fez Bruno Pacheco, né? Defendendo Fortaleza esse ano, ele que foi uma figura importante Galhardo do também, Ceará. né? Isso, verdade. O João Ricardo também, não foi o goleiro? João Ricardo. Então é meio que comum, então, esta situação lá em Fortaleza. 11 horas 50 minutos, um rápido intervalo e na volta tudo sobre a Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Serviço. O CEPROCAMP, o Centro de Educação Profissional de Campinas, está com 150 vagas para cursos técnicos de graça em nível médio no primeiro semestre de 2024. As inscrições devem ser feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP, até o dia 15 de dezembro. Os cursos técnicos disponíveis para o primeiro semestre são Enfermagem, Administração, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Cada turma tem 30 vagas. As aulas vão acontecer apenas no CEPROCAMP Centro, localizado na Avenida 20 de Novembro, ao lado da Estação Cultura. Para entrar em um dos cursos, o candidato deverá estar cursando em 2024 o segundo ano do ensino médio regular, EJA, ou ter concluído o ensino médio, ser classificado dentro do número de vagas oferecidas no curso escolhido e possuir um e-mail válido. Além disso, deve possuir a idade mínima de 16 anos para todos os cursos, exceto para os técnicos em segurança do trabalho e enfermagem, cuja exigência é ter completado 18 anos até a data de início das aulas, previstas para começarem em 5 de fevereiro. De Campinas, André Berenguel.
11 horas 53 minutos, Antônio Lupe e os bastidores do estádio Moisés Lucarelli. Torcedor com a expectativa também em relação a 2024. A Ponte Preta que vai perdendo alguns jogadores, né? Contratos estão chegando ao fim. Até o final da temporada, até o final de 23, são 17, né? A maioria já está sem contrato com a Ponte. O Igor Torres, que pertence ao Fortaleza, e o Ramon Carvalho, que pertence ao Atlético Goianiense, esses dois têm contrato até o dia 31 de dezembro, mas a diretoria ainda está em negociação para permanecer com alguns atletas. É o caso do Elvis, que disputou a parte, né, da temporada 22, a temporada 23 inteira, só que o Elvis ele tem um compromisso, o Elvis vai casar nos próximos dias, então ele está voltado ao seu casamento e só depois vai discutir o seu futuro na Ponte Preta ou em outro time. A Ponte também tenta segurar o Pablo Diego, mas o atleta ficou valorizado principalmente pelos gols que marcou na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro e tem um futuro incerto, mesmo futuro do Kaique França, que mesmo com contrato desperta o interesse de outras equipes do cenário brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B. A Ponte especula já alguns nomes para reforçar o elenco para a temporada do ano que vem. Não é Série A2, é Série A. A Ponte subiu, venceu, foi campeão. Ano passado era um outro cenário, né? A Ponte montava um time para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, só que esse ano a situação é diferente. Só que antes de tudo isso, de renovar contratos, de contratar atletas, a janela ela vai abrir, se não me engano, dia 11 de janeiro, e até lá, até o dia 11, a Ponte tem que resolver essa questão do transferban, que nós alertamos ontem, falamos ontem da situação envolvendo o Igor Vinícius. A diretoria já tem ciência dessa dívida há algum tempo, mas como a janela estava fechada, não tinha o porquê do pagamento dessa dívida. Então, a diretoria tem que acertar essa pendência que impede a Ponte de registrar novos contratos para a temporada do ano que vem, e esse período, né, esse tempo de pagar a dívida é um tempo até que até o dia 11 de janeiro, que é a data da abertura da janela para a inscrição de atletas, pensando em 2024. Deixa eu só confirmar se é realmente no dia 11 é isso mesmo. A primeira janela, né, o primeiro período da janela, do dia 11 de janeiro de 2024 até o dia 7 de março de 24. A segunda janela, segundo período, acontece do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro de 24. Missão aí para a diretoria da Ponte, quitar esta dívida relacionada ao Igor Vinícius para poder ir ao mercado e realizar investimentos. A Ponte precisa montar um time forte, até porque o Campeonato Paulista é o mais qualificado do Brasil. Nós fazíamos aqui um exame de futurologia, né, com relação ao Paulistão, traçando um paralelo envolvendo a Ponte Preta. E a Ponte vai ter que se desdobrar para montar um time competitivo. Por quê, meu caro Fábio Chaib? Só de Série A são 5, né? Os 4 grandes e o Bragantino. Times que chegaram por pouco aí na Série B, fizeram boa campanha. Novo Horizontino e Mirassol. Então são 7 clubes já acima, à frente da Ponte. Ituano também, com né? relação à montagem da equipe. Se pegarmos o Guarani hoje, eu sei que dói para o torcedor ponte-pretano, mas hoje o Guarani vive um momento de uma organização melhor que a Ponte. Está num caminho mais positivo que a Macaca, 8. Ituano ali é mais organizado que a Ponte, mas fez uma Série B mais ou menos que igual. Muita gente também. Mas só aí já são 8 ou 9 equipes que estão num degrauzinho acima da Macaca. Ou seja, a diretoria vai ter que ter muita criatividade, vai ter que arrumar aí um jeito para montar uma equipe forte, porque o Campeonato Paulista ele é muito traiçoeiro e muito difícil. Todos esses times que você falou, também os outros que sobraram. Para o Água Santa vice-campeão. Então, de todos que sobraram, Água Santa, Inter de Limeira, Santo André, entre outros, o único que não tem divisão nacional é a Portuguesa, né? A Portuguesa que não tem calendário para jogar a Campeonato Paulista, depois a Copa Paulista, mas todos os outros tem a Série D ou Série C para jogar já no ano que vem. É aquela famosa história, né, Antônio Lupe? Na primeira fase, né, ou na fase de grupos, pelo menos aí 12 pontos, né? 12 pontos é o número mágico. É o número mágico
Para pelo menos se sustentar na... E fica a expectativa também de ver a caminhada da Ponte, né? Porque o Campeonato Paulista é um tiro muito curto. Muito curto. Então ali você pega, por exemplo, você começa, vou dar um exemplo, tá? Não tem nada de oficial, mas você começa jogando, vai com o Novo Horizontino. Aí na sequência você tem um Palmeiras. A Ponte tá no grupo... não tem o Palmeiras, tem o São Paulo. Aí depois você, na sequência, já tem um Santo André lá no ABC Paulista. Então, assim, são jogos em intervalo curtos, mas também com... Não tem tipo aquela... tem uma sequência mais tranquila. Não tem. É impossível ter sequência tranquila em Campeonato Paulista de Série A, e é aí que entra a preocupação com relação à montagem do Grupo da Ponte. A gente percebe aí vários jogadores sendo sondados, vários jogadores já acenando com saídas, e vamos ver como que a diretoria vai se atentar com as reposições. Essa questão do transfer ban tem que correr, né? Eu acredito que vai se resolver. É uma burocracia junto à FIFA também. Vai se resolver. Claro que vai ser resolvido, até porque no mundo do futebol, 270 mil, é claro que para Ponte Preta hoje qualquer dinheiro é dinheiro, né? Mas 270 mil é algo em que dá para se pagar. Mas é o trâmite em si, né? Às vezes pode perder jogador por horas. E fica complicado. E outro, o nome da Ponte Preta no mercado, né? Você chega para um jogador, ele tem aí 3 propostas, uma delas é da Ponte. Mas como que tá a Ponte? Não tá legal não, tá atrasando salário, tá? Então o jogador pensa 2 vezes, apesar da projeção, apesar de ter uma camisa forte, mas o que se fala da Ponte hoje no mundo da bola não é algo positivo por tudo que tem acontecido aí nos meandros do estádio Moisés Lucarelli. 11h59, tem mais um minutinho aí, plantão Fábio Scheid? Então, a situação de Dani Alves lá na Espanha segue complicada, viu, Carlão? A acusação, Dani Alves está preso provisoriamente ainda desde janeiro deste ano, acusado de agressão sexual contra uma mulher. E a acusação dessa mulher, a defesa dessa mulher, pediu uma pena de 12 anos de prisão a Daniel Alves por essa agressão, por esse caso de estupro, né? O pedido foi enviado à Justiça Espanhola e 12 anos é a pena máxima para crimes de estupro no país. Agora a defesa de Daniel Alves tem como recorrer ainda e o julgamento vai ser agendado possivelmente para o começo do ano que vem, mas enquanto isso Daniel Alves segue preso desde janeiro deste ano, quase 11 meses já, e a acusação pedindo 12 anos de prisão para ele. Tá certo, meio-dia, Lu. Dá tempinho, rapidinho? Só bora. Mais uma informação também que acaba movimentando, né, essa questão de SAF. O Paraná Clube, lembra do Paraná Clube? Sim, forte Paraná. Ele aprovou ontem o projeto de SAF, então o Paraná pode se tornar SAF, porém tendo aí a junção com outro time, né? O Cianorte, ou seja, igual o Carlão falou, a fusão da fusão, né? E o Paraná que não tem divisão, e se tudo isso for aprovado, porque um dos investidores é também um dos responsáveis pelo Cianorte, seria interessante para o Paraná para tentar a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Paraná também caiu para a 2ª divisão do Campeonato Estadual. Que já foi potência nacional. 12:01, a gente volta às 4 da tarde com o Arena. Percebo ele nos corredores, hein? Do complexo. E aí, dá para confirmar, Antônio Ainda Lupe? não, né? Ainda não? Ainda não. Possivelmente com Eliel Almeida, mas a escalação vai ser divulgada momentos antes da partida, até às 4 da tarde no Arena. CBN Esportes Campinas.